e qual seria a influência da capa no sabor de um charuto. Talvez para alguns de vocês aí esse seja um tema meio óbvio, mas é um tema recorrente, você já deve ter escutado isso, sempre está na roda de amigos, sempre tem pessoas discutindo em fóruns sobre isso, então é bem importante a gente falar. Por quê? Porque quando a gente vai buscar essas informações, a maioria das respostas, infelizmente, que a gente vê por aí, são consideradas, como a gente gosta de falar, irresponsáveis. E eu já vou te explicar o porquê disso, mas nós vamos dividir um pouco esse vídeo em base, a gente tem que falar um pouquinho de base para poder conversar desse tema. Vamos falar um pouco de conceito, de como que eu consigo classificar esses parâmetros e depois até uma atividade que você pode fazer em casa e provar na boca mesmo, provar em loco o resultado de tudo isso. Então vamos lá. O charuto ele é composto por 3 partes, como a gente bem sabe. O enchimento, também conhecido por buncha, por tripa, por filler, que é a parte que vai estar dentro do charuto, composto por folhas inteiras ou não, vai depender do charuto. O capote, que é aquela anticapa, que é o que segura, que dá o acabamento no enchimento. E a capa, que é sim essa folha então muito bonita, a folha mais cara do charuto, aquela folha cultivada com cuidado, que vai dar o acabamento no nosso produto. E aí a gente ouve muito por aí que a capa é responsável por X% do sabor do charuto. Então, você já deve ter escutado, né? A capa é responsável por 30% do sabor do charuto, 50%. Até revistas famosas aí que eu vi uma matéria outro dia que colocava que a capa era responsável por 80 a 90% do sabor de um charuto. Se fosse assim, acredito que a gente nem precisaria dos Master Blenders, que são um dos ativos mais preciosos de uma fábrica de charutos. A gente não precisaria de todo o estudo em campo, de toda a questão de blend, de tratamento de planta, de composição, de partes da planta, tudo isso posso jogar fora. Essa capa é responsável por 90% do charuto, então para que eu vou ter todo o cuidado com o resto, né? É nesse ponto que a gente diz que é meio irresponsável a gente falar isso. Vamos primeiro fazer uma comparação com algo que é mais comum ainda do nosso dia a dia. Uma receita, né? Se eu perguntar para você, numa receita salgada, quanto representa o sal? Qual é a porcentagem de sabor que o sal é responsável? Você vai me responder, qual receita? Né? Essa vai ser a primeira demanda. E aí depois a segunda vai ser, tá, mas como é que eu meço isso? E são exatamente essas duas demandas que a gente tem que fazer para o charuto. Então é muito difícil a gente falar, digo que é errado, né? Não só muito difícil você dizer uma porcentagem para todos os charutos do mundo. Né? A gente faz aqui os fabricantes de tabaco se revirarem, porque é uma definição muito ampla. Né? Então eu posso ter um charuto com um determinado filler, um determinado enchimento, um pouco mais suave, onde a capa vai trazer notas ou uma agressividade maior para esse charuto. Ou eu posso ter um charuto com um enchimento já muito intenso, muito saboroso, onde a capa vai ter mais uma função de acabamento do que necessariamente de sabor. Ou não, a capa ela pode ser utilizada como aquele ingrediente secreto. Eu já tenho um charuto completamente saboroso, independente se ele é intenso ou se ele é fraco, e aí eu trago uma capa para ele para dar mais ainda sabor, para dar mais complexidade nesse produto. Outro ponto bem interessante é que a capa é muito utilizada pelas fábricas, obviamente por uma questão de venda. A capa, ela é praticamente o rótulo do vinho, e não é a anilha do charuto que é o rótulo do vinho, é a capa, porque a anilha muitas vezes ajuda na venda também, mas a capa é o que faz a gente olhar. Não adianta você ter uma anilha linda e uma capa toda feiosa, você provavelmente não vai querer degustar ou comprar aquele charuto. Então a capa, ela dá um custo muito alto para ser cultivada, desde a plantação, muitas vezes tapada, né, como a gente sabe, até a parte da cura, da fermentação. Então todo esse processo também vai interferir no sabor dela. Então você não pode dizer qualquer capa ou qualquer charuto uma porcentagem que interfere no sabor. A resposta, obviamente, talvez frustrante para alguns, é o famoso depende. Mas esse depende ele é real, ele é um depende que você tem que começar a provar os charutos para começar a entender isso efetivamente em boca. Mas se eu quisesse quantificar isso, se eu quisesse falar que uma capa é 40%, né? É ousado quando a gente escuta isso, porque como que essa pessoa mediu isso? Tem um equipamento que mede isso? Tem alguma coisa? Tem uma ficha técnica? Olha, uma ficha técnica de dentro de uma fábrica de charutos pode até te ajudar muito nisso. Né? O Master Blender ele tem já uma noção muito grande
de quanto vai representar cada parte do charuto que ele cuidadosamente construiu depois quando o consumidor for provar. Mas isso geralmente só ele e a fábrica sabe, né? Para provar, a melhor ferramenta é a nossa, né? É a nossa boca, o nosso nariz. Por isso que em qualquer produto se faz painel de degustação. Painel são várias pessoas provando várias amostras, inclusive amostras neutras para ter comparativo, ou amostras iguais sem saber que são iguais. E aí a gente exclui um grande número de variáveis e as pessoas então dão o resultado e depois a soma e a divisão desse resultado é a prova final daquele produto. Então você sozinho com um charuto provar ele e falar assim, nesse caso a capa representa tantos por cento do charuto, é quase impossível, tá? Ou seria muito ousado falar isso. Mesmo porque você viu que eu quase engasguei, porque qual que é o parâmetro também que a gente está levando em consideração quando alguém fala isso? É a porcentagem de sabor? É a porcentagem de intensidade? É o número de aromas que eu sinto nesse charuto? Porque eu poderia, por exemplo, dizer que num determinado charuto eu sinto 5 aromas principais. Café, couro, creme. E eu sei que aquele charuto, que aquela capa me traz um dos aromas. Então eu poderia talvez dizer que essa capa é responsável por 20% dos aromas do charuto? Talvez, mas tem tantos outros aromas ali que talvez eu não esteja sentindo. Ou eu estou falando de intensidade. Aí eu tenho um filler mais fraco e uma capa muito intensa. E aí eu digo que essa capa, então, ela é responsável por 70% da intensidade do charuto, mas talvez os aromas não. Então percebe que não tem muito porquê a gente ficar classificando ou dizendo que a capa determina X% do sabor ou da intensidade, ou sei lá qual parâmetro que você está utilizando de um charuto. Quem domina e quem tem que saber muito isso é o Master Blender e a fábrica que estão realmente desenvolvendo aquele produto. E dentro das fábricas, olha que bacana, isso aqui você não encontra por aí, mas são 2 charutos, pode reparar que eles têm cores diferentes, que eles têm exatamente o mesmo filler, e é um filler extremamente neutro e fraco, e 2 capas diferentes. Isso aqui veio de dentro de uma fábrica de charuto para fazer uma degustação de capa, e aí você consegue comparar. E é essa atividade que eu quero que você faça em casa. Por mais que você não tenha daqui a pouco acesso a alguns produtos assim, você pode comprar marcas, depois manda aí para nós no direct, uma mensagem, se quiser algumas sugestões, marcas que você pode ter o mesmo filler com capas diferentes e você fazer a degustação. Então a gente tem desde marcas nacionais até as importadas, onde você compra os 2 charutos, mesmo filler, capas diferentes, fuma os 2 e vê a diferença de capa ou a diferença de aroma que essa capa importa no charuto. Importa muito. A capa ela é muito importante no charuto, mas só de olhar ou só de fumar um charuto só, você não vai conseguir dizer uma porcentagem de quanto esse sabor interfere no charuto, né? Eu já ouvi por aí até porcentagens muito precisas, como a capa é 33% do sabor de um charuto. Curioso, né? No mínimo interessante uma colocação dessa. Mas fica aí o desafio para você, fica aí a atividade para você provar capas diferentes. Se você vai visitar fábricas, é possível inclusive você fazer mini charutinhos, enrolar só as capas e fumar só elas para ver a diferença que vai ter, enrolar só as folhas de dentro e fumar só essas folhas também. Tudo é muito importante. Quanto mais estímulo, quanto mais elementos você degustar, mais você vai saber reconhecer isso depois. Só não ficar preso em regras aí que acabam colocando pra gente sem muito embasamento.